Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Primeiro, eu sou muito grata, né, por estar aqui, por ter esse convite. Estou aqui de coração. É, Sou muito grata por mais um mês, né? Eu acho que vou contar um pouquinho da minha história, mas eu acho que a gratidão ela muda tudo. E eu comecei a fazer alguns processos para poder dormir melhor, porque desde novinha eu tenho problema para dormir. Eu tenho até um aplicativo no celular que contabiliza as noites, sono profundo e sono leve. E aí eu acordo cansada, né? Porque minha cabeça fica assim, eu trabalho a noite inteira, dou plano, faço treinamento nos sonhos também, é uma loucura. E aí eu comecei a fazer uma meditação antes de dormir, faz uns 7 dias. E desejar querer ter uma noite de sono. E todo dia eu tô acordando tão feliz. Eu não tô ainda dormindo tão mais profundo, mas eu acordo muito feliz e grata. Eu falo, nossa, essa noite eu dormi melhor que ontem. Então, eu acho que a gratidão, ela começa a mudar toda a nossa energia, né? Primeiro, eu sou muito grata de estar aqui. A gente começou mais um mês. Eu acho que o melhor de tudo é a gente pensar como foi o nosso mês de setembro, fazer nosso balanço, tanto o nosso balanço a nível de compromisso, de agenda, de AGR, de resultado, valorizar muito o que a gente conseguiu progredir e principalmente criar uma lista daquilo que a gente quer melhorar, né? Então eu já fiz isso ontem à noite e vou contar um pouquinho de como que é a minha rotina, quais são os meus processos para criar essa energia com vendas, e aí a gente vai colocando essa energia em tudo quanto é lugar, tá? Primeiro, gostaria de fazer uma interação com vocês no chat, né? Pra gente começar uma manhã mais descontraída. Queria saber, vocês acordam cedo mesmo ou acordaram cedo só para assistir o treinamento? Coloca no chat se vocês geralmente acordam cedo mesmo. Vou fazendo várias perguntas para a gente interagir, tá? Carolina acorda cedo. 6h30. Que legal. Gente, e acordar cedo não muda a vida? É loucura. Janaína acorda às 5 da manhã. Tô nesse processo, Jana. Eu ainda acordo às 5h40. Tô no processo ainda. É que a gente dorme muito tarde, né? Olha. Minha meta para o mês de outubro é conseguir dormir mais tarde, porque eu durmo todo dia 10h30, esse é o problema. Então, eu deixo de apresentar plano por causa disso. Aí, minha meta é dormir meia-noite e acordar às 5 agora. É diferente da sua. Perfeito. E o nosso trabalho, ele é noturno, né? Então, esse é o desafio. Você dorme tarde e acorda cedo. Vou contar um pouquinho desse processo também, como foi acordar cedo, tá? Então, vamos lá. Quem é a Mariana? Eu fiz uma apresentação bem simples aqui para vocês. Gostaria de compartilhar. É isso que vem mudando a minha energia e eu coloco isso muito nas vendas e em todas as atividades, tá? Energia é uma coisa que a pessoa sente de longe. E aí, para contar um pouquinho para vocês a minha história, tudo começou quando eu li esse livro. Então, eu não ganho nada para fazer a promoção desse livro, mas eu acho que se eu ganhasse, eu ia ganhar umas boas comissões, porque realmente esse livro eu divulgo ele muito para as pessoas e eu tô sempre ele aqui do meu lado, eu abro, dou uma lida, reforço muito essa questão. E o livro ele me ensinou a sonhar. E eu li esse livro, eu tinha 16 anos. Meu pai, ele é de uma filosofia japonesa chamada Seisho no Ie. E é uma pessoa extremamente positiva. Mas assim, ao extremo, assim, que dá até, né, dá até nervoso, porque tá o caos e ele tá lá, feliz, abundante. E eu era uma pessoa reclamona, né? Eu era uma criança, assim, meio reclamona, meio chata, meio negativa. E ele falou, Mari, lê esse livro, que esse livro vai mudar a sua vida. E ele me deu de presente. E foi engraçado que eu peguei 2 vezes para começar a ler o livro e eu não conseguia começar a ler. Eu vi o meio lúdico, né? Uns desenhos, assim, uma linguagem mais simples. E eu falei assim, eu vou me permitir ler. E começou a falar muita coisa sobre o que passa na nossa mente, o poder daquilo que a gente está pensando, sentindo e vibrando,
o poder da atração, que na verdade, depois que eu fui estudar física quântica, não é atração, né? É cocriação. É muito mais forte. Usa-se a linguagem de atração para ser uma coisa mais fácil, mas quando você vai realmente estudar física quântica, é cocriação. E aí eu comecei a testar as coisas. Eu acho que por eu ser inocente, né, 16 anos, eu fui inocente e fui fazendo os testes. Então eu fazia assim, ó, hoje eu vou ser uma pessoa positiva, hoje é proibido reclamar. E eu começava a toda hora a condicionar minha mente a não reclamar e a ver o lado positivo das coisas. Aí ele fala muito da lista da gratidão, ele fala do quadro dos sonhos. E meu primeiro quadro dos sonhos eu tinha 16 anos. Eu lembro exatamente o que eu fiz, foi na cartolina. Eu coloquei a escola de inglês que eu queria fazer. Eu coloquei o notebook rosa que eu queria ter. Eu coloquei que eu queria fazer uma faculdade boa, eu ainda não sabia o que era, mas eu queria, né, seguir carreira na área de engenharia, que eu já tinha curso técnico. E eu coloquei uma mulher com os peitões, assim, de biquíni, porque o meu sonho era colocar silicone. E eu falei, eu vou colocar, é meu sonho. Então, gente, eu comecei a testar e as coisas começaram a mudar até meu nível energético. Então, eu comecei a parar de falar de doença, eu comecei a olhar sempre o lado positivo das coisas, nas pequenas coisas. E isso começou a construir uma mentalidade forte em mim. E eu acho que é por isso, toda essa mentalidade que eu estou aqui até hoje, tudo, né, todos os desafios que a gente passa na liderança, de reconstrução, de gente que sai, de gente que entra, de muitos desafios emocionais eu tive nesses 6 anos de negócio, mas a mentalidade que eu criei lá desde os 16 anos é o que me manteve até agora. E eu vejo que isso faz muita diferença, né? Você olhar o copo meio cheio, meio vazio e conseguir olhar sempre o lado positivo das coisas, tá? Aí, o que acontece? Eu fiquei fazendo muito isso. Então, tem o livro do segredo, tem o livro do poder e tem o livro da magia, né? É uma trilogia e eu fui estudando o livro. Então, eu lia, eu relia. Se colocar o áudio hoje do segredo, eu sei falar todas as frases, porque é algo que precisa ter repetição, né? Para você mudar a sua mentalidade, você precisa impregnar sua mente até que sua mente comece a absorver aquilo. Então, não é só ler, né? É realmente você incorporar aquilo no seu dia a dia. E aí eu comecei a ficar tão bitolada que eu dava esse livro de presente para as pessoas. Ixi, dei para minhas tias. Era aniversário, eu dava esse livro de presente. Por quê? Eu comecei a mudar tanto a minha percepção do mundo que eu falava, se as pessoas lerem e entenderem, elas também vão mudar a vida delas. E aí, com 18 anos, eu era já uma adolescente muito fora da caixinha. Eu já tinha determinado a faculdade que eu queria fazer. Eu só prestei aquela faculdade. Eu escolhi um carro para comprar com 20 e poucos anos. Eu comprei o carro que eu queria, né? Na minha cabeça era tudo assim, ó. Eu preciso escolher e colocar aquilo como objetivo. E não importa se era difícil ou não. Eu sabia que o universo ia abrir as possibilidades. Eu já queria ser milionária, porque o livro fala muito de riqueza, de prosperidade, de você ter uma vida abundante. Eu já tinha o sonho de ser mãe, então eu falei, já que é para ser mãe, meu sonho é querer ter a família grande. Eu admirava muito a família grande, também coloquei o sonho lá em cima de ter 4 filhos. Né? Eu falava 5, mas agora passou para 4. Então, o livro ele me ensinou muito a sonhar grande. E eu vejo, assim, algumas pessoas da minha equipe que têm essa dificuldade de sonhar. Elas têm a dificuldade de criar coisas na mente dela. E para mim é muito fácil. Se eu parar aqui, eu começo a criar o lugar que eu quero ir, o hotel que eu quero ir, e entro na internet para pesquisar. Então, assim, se eu puder dar uma dica para vocês, faça o quadro dos sonhos. Como que eu faço o meu quadro dos sonhos? Eu entro no Google Imagens, coloco lá o destino que eu quero, ou o carro que eu quero, a casa que eu quero, escolho a imagem que mais se conecta comigo. Depois eu tenho a foto dos meus quadros dos sonhos aqui, eu vou mostrar para vocês. E eu conecto aquela, por exemplo, Havaí. Eu escolho a imagem que mais conecta comigo. Por quê? Porque eu gero um vínculo emocional com aquela foto. Aí eu imprimo a foto e coloco ela, né, na parede, no quadro. Então, eu aprendi a fazer muito isso e criar emoções. A nossa mente, ela funciona por imagem e emoção. Imagem e emoção. Então, a gente precisa criar sempre a imagem daquilo que a gente quer, uma cena ou uma fotografia, e criar uma emoção por detrás disso. E aí,
Beleza, né? Passou, eu fiz um curso de edificações no colégio, e a minha família é muito envolvida com obra, então eu comecei desde novinha, eu participava das obras do meu avô, e eu decidi fazer engenharia civil. Essa foto era na época que eu estudei. Essa empresa, tá vendo que tá escrito método no capacete? Meu avô trabalhou lá, minha mãe trabalhou nessa empresa, e quando eu decidi que eu queria engenharia, a minha meta de vida era entrar nessa empresa. Então, eu tinha muito clara a empresa que eu queria trabalhar e que eu queria virar gerente. Eu consegui entrar no 4º ano da faculdade como estagiária temporária, e a minha missão era virar gerente da empresa. Então, esse poder de você ter clareza do que você quer e saber que o universo vai abrir as possibilidades para você é muito forte, tá? Aí eu me tornei engenheira plena. Nessa época eu tinha 24 anos, eu já era engenheira plena, já tinha recebido muitas promoções. E eu ao mesmo tempo que eu estava realizando um sonho, a minha vida estava totalmente de ponta cabeça. Totalmente de ponta cabeça, assim. Eu não conseguia comer, gente, de tanta coisa que eu tinha que fazer, de tanta responsabilidade. A gente sentava para almoçar, a galera da obra, era tipo assim, 15 minutos para engolir a comida. Eu lembro que eu chegava tão cansada em casa que eu só tomava um banho e apagava. E aí eu comecei a refletir, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha vida. Então, a dor de ter uma rotina louca fez com que eu decidisse que a engenharia não era o meu caminho. Então, eu vou falando muitas decisões, tá? Porque a nossa vida ela é feita de decisões. E aí, essa foto representa muito para mim, porque a nossa vida ela é feita dessas decisões e dessas escolhas. Os bastidores, né? Esse é um amigo meu de infância, que foi meu patrocinador. A gente estudou junto desde a primeira série. E foi muito engraçado, porque ele entrou na época da Monavi. Eu acho que ele deve ter entrado em julho. E eu só fui conhecer em janeiro do outro ano. E aí foi muito engraçado, porque ele começou a convidar todos os meus amigos. E aí teve um meu melhor amigo que ele convidou, foi numa Open com ele, e ele me ligou, esse meu amigo. Esse meu amigo chama Velasquez, é meu melhor amigo. E virou assim e me falou: Mari, eu acabei de conhecer uma coisa com o Fábio Roda, é uma coisa muito louca, tem uma galera muito da nossa idade, é para vender uns energéticos, tem gente ganhando uns 20 pau por mês. É tipo pirâmide, mas não é pirâmide. E assim, você já vai entrar na minha equipe. Um lado de você já vai entrar. Você já vai, a gente vai na reunião junto, você vai trabalhar comigo e a gente vai explodir junto. E eu confio muito nele. Aí eu virei e falei assim, tá bom. Se você entrar, Vela, toma cuidado, mas se você entrar, eu tô com você, né? Pra gente ganhar dinheiro junto, pra gente crescer junto, eu tô com você. Só que logo em seguida, o Velasquez fez isso com todo mundo, com todos os amigos dele. E aí, queimou a lista toda dele e o Velasquez nunca entrou. E aí passou 3 meses, o Fábio me convidou, falou que era um evento, e eu falei, eu vou, porque eu queria saber o que era. E aí eu fui, chegando lá, era assim, eu me apaixonei, eu lembro do Marcos Clemente, eu lembro da Fabi no palco, eu lembro da roupa que a Fabi estava no palco. A Fabi é 1 ano mais velha que eu. E eu, na época, engenheira de obra, meu cabelo era duro de concreto. Gente, eu vivia em obra, eu não era nada feminina, não me cuidava. E eu olhei a Fabi num salto alto, numa roupa linda, um cabelão lindo, mostrando as fotos da viagem dela. E eu falei, eu quero esta vida. Então, eu sempre admirei muito os líderes da vida que eles tinham e eu sempre desejei ter essa qualidade de vida. E aí, nesse dia, eu estava decidida a cadastrar. Eu falei, bom, não sei fazer, não sei vender, mas eu quero viver essa galera. E eu já tinha colocado no meu coração que era essa ferramenta que ia mudar a minha vida. E uma coisa que foi muito forte, eu nunca me conectei emocionalmente com o meu upline. Apesar dele ser meu amigo, ele sempre fez um ritmo mais leve que o meu. Ele fazia faculdade na época. E quando ele me cadastrou, foi em janeiro, ele estava em férias. Então, ele me acompanhou um pouco no começo de janeiro. Depois, ele começou as aulas e a gente perdeu, né, assim, esse contato. Mas uma coisa que eu sempre coloquei dentro do meu coração, que pode ficar de dica para vocês, o seu negócio acontece de você para baixo. Não dependa da sua linha ascendente nunca. Por quê? São seus sonhos, a sua vida, a sua família, a qualidade de vida que você quer ter, o legado que você quer construir, o seu futuro que você quer construir. Isso nunca pode estar na mão de ninguém.
muito menos da sua linha ascendente se eles estiverem numa velocidade mais lenta. Então, eu sempre pensava assim, caraca, o Fábio não faz. Mas, cara, quem quer ficar milionário sou eu, quem quer ter 4 filhos sou eu, quem quer mudar de vida sou eu, quem quer viajar o mundo sou eu. Então, essa força interna, ela sempre foi muito grande, tá? E fez com que eu fosse muito independente desde o começo. E aí, agora eu quero falar algumas coisas para vocês que eu vejo que faz toda a diferença no nosso negócio e você pode colocar isso em vendas, em AGR, em tudo. A gente meio que tem esses 3 pilares, tá? Então, o que você precisa construir em você? A técnica. Então, a técnica de fazer uma lista, a técnica de fazer um convite, a técnica de fazer um follow-up, um fechamento, organização de agenda, disciplina, né? Entra muito nesse bloco do AGR, vendas. Eu acredito que você precisa construir uma postura, porque você pode ter a melhor técnica, mas se você falar de uma maneira tímida, se você se sentir inferior, se você sempre precisar mostrar que você depende da pessoa, ninguém cadastra e ninguém compra nada de você. Então, eu precisei construir essa postura de negócios, de empreendedora mesmo, sabe? Eu não tinha nada, eu era, assim, teve uma época em 2015 que eu era pérola quebrada e eu tava nesse processo de reconstrução e eu já tinha decidido que eu ia encontrar as pessoas certas. E eu lembro, gente, era muito engraçado, que eu comecei a fazer uma lista de pessoas melhores que eu. Eu tinha, na época, 26 anos, e eu comecei a fazer uma lista porque eu percebi que a minha lista era muito ruim. Eu, de uma maneira inconsciente, queria chamar pessoas só de inferiores, porque é mais fácil você se sentir superior que a pessoa a nível financeiro, a nível, né, econômico, a nível até intelectual, você convidar uma pessoa que está num nível menor, porque você se sente ajudando a pessoa. E eu passei 1 ano e meio do meu negócio convidando só pessoas que precisavam, pessoas que tinham perdido o emprego, pessoas que, né, estavam com dívida, pessoas que às vezes estavam com depressão, porque para mim era mais fácil abordar essas pessoas. E aí teve um dia que eu fiquei muito frustrada. Era uma luta para as pessoas irem na Open. Gente, eu fiz cada coisa doida. Assim, as pessoas só iam para Open se eu passasse para buscar. Coisa louca. Um dia eu vou fazer um treinamento só do que não fazer com um downline, de tanta coisa cagada que eu já fiz. E aí teve um momento que eu tomei uma decisão, né? E essa decisão ela foi muito forte de ter pessoas muito melhores que eu, aprender a falar sobre negócio, aprender a falar sobre os números da indústria, o que é o marketing de rede, por que a pessoa precisa expandir a visão dela. Então, foi um momento que eu entendi que eu precisava saber só. E aí eu fui estudar o século XXI direito, eu fui pesquisar sobre a indústria, eu fui entender como que era o modelo de marketing de rede no mundo. Aquele filme A Ascensão do Empreendedor, ele é incrível para você começar, né, a trabalhar essa mentalidade. E aí eu lembro que eu fiz uma lista de pessoas que trabalhavam comigo, meus gerentes, pessoas que eu via que tinham empresas, pessoas que tinham cargos, assim, que eu sabia que era coordenador, diretor, e eu falei, eu vou me preparar para falar com essas pessoas. E aí eu ia para um plano, marcava um café, e eu era muito insegura, era muito engraçado. Eu lembro que teve um dia que eu fui apresentar para um coordenador meu, que já tinha sido coordenador numa obra. E aí eu cheguei no lugar e eu estava com muito medo. Eu estava tremendo. Porque, fala sério, eu tinha 26 anos, eu nunca tinha tido negócio próprio. Eu era a minha vida inteira CLT. A única coisa que eu tinha era credibilidade na engenharia. Não ganhava nada, era uma pérola sem ninguém. E falava de um negócio, um modelo multimilionário. Aí, o que eu fiz? Eu lembro que eu fui no banheiro, lavei o rosto, olhei no espelho e falei, agora você tem que falar como se você fosse diamante e ganhasse mais de 100 mil reais por mês. Não importa, Mariana, quanto você está ganhando, não importa quantas pessoas você tem na sua equipe, você vai falar aquilo que você vai construir. E essa postura, eu comecei a criar isso,
que é você ter uma visão tão clara daquilo que você quer que não importa como está o seu resultado agora. A pessoa vai sentir a confiança em você. E aí eu respirava fundo e falava, agora você vai agir como diamante. Sentava na mesa e a pessoa fazendo várias perguntas e eu falando número de indústria, falando do livro, colocava o livro na mesa e falava, é o seguinte, a Junessa acabou de chegar no Brasil, eu tô decidida a mudar de vida e eu só preciso das pessoas melhores. Eu não tenho mais tempo para perder, eu quero pessoas de visão, pessoas que queiram abrir o próprio negócio e é por isso que eu tô falando com você. Eu quero saber se isso é interessante para você ou saber se você pode me indicar alguma pessoa que tenha esse perfil. E aí, por dentro, eu tava me tremendo, mas eu tive que construir essa postura de negócios até que as pessoas começassem a acreditar em mim, tá? Então, eu acho que a postura ela é muito importante. E depois, a energia. Por que energia? Porque não adianta você falar coisas bonitas se o seu sentimento, a sua vibração, tá uma vibração de fracasso, uma vibração de medo, uma vibração de culpa, uma vibração, né, de insegurança. Então, acredito que para a gente começar a ter resultado em qualquer, né, atividade, seja na lista, no convite, no plano, no fechamento ou na venda, precisa ser trabalhado esses 3 pilares, tá? E aí aqui eu falo um pouquinho de trás da trilha, vou trazer algumas coisas bem legais, depois eu quero interagir com vocês no chat, mas essa pergunta para mim, é uma pergunta que eu comecei a me fazer muito na quarentena. O que eu tô vibrando? Por quê? Chegou um momento da quarentena, né, logo no começo, eu lembro que começou dia 19 de março, e um caos, todo mundo desesperado, todo mundo com medo, né, a TV falando um monte de coisa, que as empresas iam fechar, que ia ter lockdown, aí eu falava as coisas dos outros países da Europa, que tinha gente que estava um mês sem sair de casa, e aquele caos. E eu comecei a ficar com medo. Os primeiros dias de quarentena foram desafiadores, eu acho que para todo mundo, né? E aí eu comecei a criar essa energia de como que eu vou falar para minha equipe vender se eu não estou vendendo? Como eu vou falar para minha equipe cadastrar se eu não estou segura para convidar uma pessoa, fazer ela comprar um combo de R$5.000? Como que ela vai vender? Aí me travou. E aí eu comecei a perceber muitas coisas que o segredo tinha me ensinado. A primeira delas é que o dinheiro, ele é abundante, gente. Não tem escassez no mundo. Quando você vai estudar sobre energia, o dinheiro só troca de mão. Então, nessa pandemia, muita gente endividada, muita gente com medo, muita gente quebrou, mas muita gente enriqueceu. O dinheiro, ele não desaparece, ele só troca de mão. E aí, outra coisa, que você vai atrair e vai cocriar aquilo que você está sentindo. Então, se você está vibrando medo, você vai criar mais situações para continuar tendo medo. Se você está vibrando doença, né, com medo da doença e com essa questão de saúde, né, de doença que hoje é muito forte, você vai cocriar mais situações para continuar na doença. Se você está vibrando raiva, você vai cocriar mais situações para continuar sentindo raiva. Então, eu entendi na prática de pegar tudo aquilo que eu estudei desde os 16 anos e falar, lindona, agora, né? É você com você que você vai ter que colocar em prática tudo aquilo que você fala. Você não fala tanto? Lei da atração, vibração, energia, gratidão, amor, se vira. Você vai ter que mudar o seu estado, né? Eu conversando comigo, você vai ter que mudar o seu estado, você vai ter que vibrar outra coisa. Senão você vai continuar no medo, na culpa, na raiva e na doença. E aí, essa é uma tabela de emoções que eu comecei a olhar muito para ela. E olha só, vergonha. Se a gente tem vergonha de falar, se a gente tem vergonha de apresentar o plano, se a gente tem vergonha de oferecer um produto, a gente está vibrando na energia mais baixa que existe. Mais baixa que existe. É 20 Hz. Aqui, ele é como se tivesse... Foi medido, né? Tudo que é a nível de energia é em hertz. E aí eles criaram essa tabela que é a vibração. Então, eles começaram a medir, isso daqui é feito por cientistas, tá? Vibrar o quanto de hertz tem em cada emoção. Culpa, se a gente está se sentindo culpado porque não tem uma reserva financeira, ou porque não faz Junesse, ou porque não ganha dinheiro, você está vibrando baixo.
tristeza, medo, raiva. E eu comecei a entender, o mundo pode estar caindo, eu não vou vibrar isso. Foi uma decisão que eu tive de não vibrar isso na pandemia. Eu falei, cara, não importa, eu não vou ouvir nada. Graças a Deus, eu já tinha esse escritório na minha casa. Eu comecei esse movimento de acordar cedo, porque eu tenho um grande medo de me tornar uma pessoa... Como que é o nome? Uma pessoa improdutiva. Faz parte dos meus valores e dos meus pontos fortes a realização, o trabalho. Então, para mim, o trabalho é gostoso, é prazeroso. Eu tenho minha lista de tarefas todo dia, né? Eu tenho que cumprir as coisas que eu prometi. E a quarentena, ela veio para dar um choque na gente de tipo, vamos ver se você realmente, né, tem essa força interna. E eu falei assim, eu não vou me permitir ficar em casa assistindo TV, assistindo Netflix ou me lamentando das coisas. Eu vou aproveitar esse momento para crescer internamente. O que está no meu controle é eu cuidar da minha mente e cuidar daquilo que eu tô, né, fazendo. E aí a gente gerou esse movimento de pegar as pessoas que mais queriam trabalhar na quarentena. A gente fez um grupo específico e a gente começou a fazer um processo de visualização e meditação às 6 horas da manhã. Então, desde o dia 19 de abril, a gente faz junto com algumas pessoas da equipe que querem, que, por coincidência ou não, são as pessoas que mais estão crescendo e mais estão vendendo, porque tudo é energia, né? E a gente começa das 6 às 7 todos os dias de manhã e de final de semana às 8 da manhã, sábados e domingos. E aí não é uma coisa obrigada, é uma coisa que você vai criar a sua realidade, você vai trabalhar suas emoções, você vai trabalhar suas crenças. Então a gente criou uma amizade muito grande, a gente acorda feliz, termina às 7 horas da manhã, todo mundo grato, criou um vínculo emocional muito além de negócios, né? Para a gente falar realmente dos nossos sonhos. Então, isso foi muito legal e mudou radicalmente meus hábitos. E fez com que meu dia rendesse muito, tá? E aí eu gosto de falar muito de fé, porque a fé é algo que é uma coisa que eu tenho desenvolvido cada vez mais. Eu acho que é por isso que eu superei, é por isso que eu tô aqui, né? Para quem sabe um pouquinho da minha história, minha linha ascendente toda desistiu. Agora eu tô conectada diretamente com o Fernão. E por muitos momentos eu tive sozinha. Só que eu acredito que tem muita gente que desiste da Junesse porque ela não tem fé. Ela não tem fé em algo maior. Eu acho que a fé é você acreditar, eu acredito, né, em Deus, no universo, acredito que tá tudo conectado, Deus e o universo para mim é a mesma coisa, e que se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Então é a lei do retorno. Quando você tem isso muito claro na sua mente, por mais dificuldade que você esteja tendo hoje, por mais que o seu J-Office esteja lá, né, com um número que você não queira, por mais que a sua equipe não esteja do jeito que você queira, você sabe que se você continuar plantando, gente, é implacável a lei do retorno. Tudo que é seu por direito vai voltar. Tudo, tudo. E eu sei disso. Às vezes é difícil, às vezes a gente fica em dúvida mesmo, né? Fala, caraca, trabalhei pra caramba, o negócio não vai. Será que esse negócio é pra mim? Só que aí vinha essa frase na minha mente, né? Que é a lei do retorno. Se eu continuar plantando, semeando, cuidando de mim, aprendendo, as coisas vão acontecer. Então, eu ainda não tenho o resultado que eu quero, ainda não tenho, né, o momentum ainda não chegou na minha equipe, mas eu tenho certeza que ele vai chegar, porque eu tô trabalhando todos os dias para chegar. E as pessoas certas vão se conectar, tudo é lei da atração. Eu vou falar depois um pouquinho sobre isso, sobre como você encontrar as pessoas certas, tá? Então, eu acho que a fé, ela tem muita força nisso. E tem muitas vezes que será só você e Deus. Mas acredite, é o suficiente. E quanto mais você crescer no plano de carreira da Junesse, mais você vai ter que aprender a ser sozinho. Essa solitude, que não é solidão, é solitude. E mais você vai ter que aprender a confiar em algo maior. Assim, um dia eu vou contar a minha história do meu Rubi. A gente estava em Cancún, na festa do branco. Eu estava desesperada e faltavam 31 ciclos para eu bater o meu Rubi. 31 ciclos. E assim, eu não podia, na minha cabeça não existia a possibilidade de não bater. E era tanta fé, e eu acreditava tanto em Deus, e eu olhava o céu, todo mundo na festa, e quando você tá num momento de avanço de título, cara, você entra numa bolha, assim.
né? Você começa a construir um estado interno tão louco que eu vi assim, ó, todo mundo brincando na festa, bebendo. E eu tava tão ali, ó, conectada, eu e Deus, que eu falo, Deus, você vai ter que me ajudar. Eu não sei como, mas eu não termino o mês sem ser Rubi. E aí inverteu as minhas pernas, porque eu era totalmente equilibrada. E aí eu tava segurando um volume para subir da maior. Aí eu liberei o volume. Eu falei, agora a gente vai pro arrebento, agora vai ter que mudar tudo. Então, para completar os 31 ciclos, subiu invertido. O que subia 300, subiu 600. É uma loucura. Só que eu acredito muito nisso. Só Deus é suficiente. Você põe o pé, né? Você põe o pé e Deus põe o chão. Então, vocês vão testar muito isso aqui. A Junesse vai testar muito sua fé, muito sua crença, muito quanto você acredita que você merece, muito quanto você acredita que é capaz das coisas acontecerem, tá? E como que você altera um padrão de pensamento e vibração? Você tá negativo. Primeira coisa que você precisa identificar. Eu estou negativo, eu pensei negativo, eu estou sentindo uma coisa negativa. Você precisa ter esse processo de autoanálise, tá? Quanto mais você tiver essa consciência, hoje eu estou negativo, né? Estou agora negativo. Eu preciso mudar isso. E esse estado interno, o tempo todo, essa guerra com você mesmo, de mudar o seu estado interno. Você precisa ter gatilhos para mudar o seu estado interno, tá? Até que isso comece a virar um hábito. Então, no começo, você vai ter que se forçar muito a fazer isso, tem que ser forçado mesmo, porque pensa assim, se você continuar no negativo, você vai atrair mais coisa ruim. Se você continuar no medo, você vai atrair mais coisa ruim. Então, eu falava assim, eu não posso ficar, né? Eu tenho que mudar o meu estado interno para eu poder vibrar outras coisas e atrair outras coisas. E aí, como são formas de você mudar o seu gatilho? Você precisa ter estratégia. Primeira coisa é áudio. Escolhe músicas que você goste. Escolhe um áudio de alguém que você goste, algum líder da Junesse, ou algum outro mentor que você tenha, né? Sei lá, alguém que você admire, que seja o seu guardião. Ficou triste, você vai colocar aquele áudio, aquela música, ou vai ouvir aquela pessoa que você admira, tá? E se permite ir ouvindo o áudio, porque automaticamente a audição ela é muito forte para mudar o nosso estado interno. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve. Desde rádio, desde TV, desde músicas de fossa. Eu comecei a entender, olha só, isso está totalmente interligado em tudo na nossa vida. Eu sou canceriana e sabe que canceriana é romântica, melosa e dramática, né? Gosta de um drama. E eu lutei a vida inteira para não ser assim. E eu gostava, desde novinha, eu lembro, hoje, né, eu tenho consciência disso. Eu gostava desde novinha de música de fossa. Eu gostava dos menininhos na escola com 10 anos, 12 anos. Eu ouvia as músicas e ficava sofrendo. Gente, olha o poder disso. Eu demorei muito para encontrar a pessoa certa, porque eu me concentrava só nas músicas de fossa. Há um ano atrás, né, um ano e pouco atrás, eu decidi que eu não ia mais me permitir ouvir nada de fossa. Nada, nada. Nenhuma música que tá no rádio, tá falando alguma coisa triste, eu mudo. É alguma música que me traz um sentimento ruim, de algum momento ruim, eu troco. E eu comecei a colocar músicas de amor, de alegria, de paz. Por isso que eu gosto de reggae, por isso que eu gosto de músicas que falam da natureza, né, de vibração. E mudou totalmente as coisas para mim. Olha que louco, né? O quanto, às vezes, uma música que a gente se concentra, que a gente gosta... Escreve aí sua música preferida. Se ela for música de fossa, troca a música preferida, né? Porque você está co-criando isso. Então, áudios é muito importante. Segunda coisa é você ter pessoas que você ama e você pode abraçar elas. Hoje a gente está na quarentena, né? Mas, assim, ter pessoas que você confia e que aquela pessoa muda o seu estado interno. Então, você precisa ter uma pessoa que é seu guardião físico mesmo, né? Pode ser seu marido, sua esposa, pode ser seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, alguém que você... Sabe quando você tá triste e você fala assim, ó, tô te ligando só para ouvir o seu bom dia que a sua energia me muda? Você precisa ter essas pessoas, tá? Por perto. E eu gosto de ser essas pessoas. Eu gosto de onde eu entrar, eu consegui mudar a energia da pessoa. Então, eu tenho essas pessoas que são minhas chaves. Animal de estimação é muito forte. A minha cachorra, ela trabalha aqui.
No dia que eu tô muito cansada, ela fica aqui do meu lado, né? Ela tá aqui. No dia que eu tô muito cansada, assim, né? Com aquele peso de trabalhar muito, de fazer muito, eu vou, paro, conscientemente, isso é consciente. Pego ela, dou um beijinho, abraço, vejo a carinha dela, faço uma brincadeira com ela, ela muda meu estado interno. Então, animais de estimação e crianças são os maiores modificadores de energia que a gente tem, tá? Criança também, neném, põe um vídeo de uma criança engraçada, olha um Instagram de alguma criança bonitinha. Não sei se vocês já viram aquela Juju. Gente, aquela menina, ela é muito engraçada. Eu amo. Às vezes eu entro no stories dela, no Instagram dela, só pra dar risada, só pra mudar minha energia. Ela tem um vídeo. Depois vocês vão entrar lá, vocês vão ver. É um vídeo que ela tá sentada num campo e vem um monte de cachorrinho assim, ó, pra cima dela. E os cachorrinhos vêm pulando nela. E ela fala assim, calma, calma, tem Juju pra todo mundo. Meu, esse tem Juju pra todo mundo virou um meme, que às vezes eu assisto esse vídeo todos os dias só pra dar risada, só pra ver o quanto ela é linda e muda minha energia na hora, tá? E gratidão. Nada é mais forte do que a mudança quando você é grato. Então, não é à toa, gente. Vamos pegar o homem que mais ganha dinheiro no Brasil, Marcos Clemente. Ele é pura gratidão, ele vive a frequência vibracional lá no alto. Tá tudo sempre bom para ele. Tá chovendo, tá bom. Tá frio, tá bom. Né? Então, ele realmente é a prova viva de que realmente as coisas, né, de vibração, ele é, né, nessa escala aqui, ó, eu vejo que ele tá lá, ele tá em iluminação lá. 700, 1000 Hz. Então, a nossa ideia é ter ele como exemplo, eu tenho muito ele como exemplo do que é a mudança de vibração, tá? E aí, tela mental. O que é essa tela mental? Você tem que criar conscientemente imagens daquilo que você quer. O nosso cérebro, ele funciona por imagem. Você precisa ter uma fotografia do J-Office, do ciclo que você quer. Você precisa parar e criar na sua mente o J-Office, todos os nomes do J-Office ali, né, os dados, e você visualizar e criar uma imagem na sua mente dos ciclos que você quer ter, dos ciclos que você já tem. Então, tudo é criado primeiro na mente para depois ser materializado. E usa isso de maneira consciente. Eu fecho os olhos, eu vejo ciclos que eu quero ter, as linhas de safiras que eu quero ter. Eu vejo quanto eu vendo, eu tenho valor assim, ó. Na minha tabela de vendas, eu coloco o valor mentalmente de quanto eu quero vender no mês. Começa a criar isso conscientemente, tá? Ele é muito forte. E aqui vamos falar de uma coisa que eu acho que é fundamental e que se a gente trabalhar isso de maneira consciente, a gente muda a nossa vida, tá? Nossa vida, ela é regida por crenças. 3 pilares da crença. E crença, olha essa foto, né? Eu sou engenheira. Então, é uma estrutura. Se você tem um dos pilares fracos, a casa vai desabar. Você não se sustenta. Então, o primeiro princípio da engenharia é você ter uma fundação boa. A fundação é aquilo que vai debaixo da terra, né? Porque é toda a estrutura. Então, pensa que nós somos feitos desses 3 conjuntos de crença. E a crença é algo que começa a ser construído desde a barriga da nossa mãe. Desde a forma como a nossa mãe teve a gravidez, desde a forma como ela se sentia, se ela se sentia feliz. Por isso que para mim, gente, assim, a minha gravidez, ela vai ser muito gostosa, porque eu sei que, assim, eu desejo muito, né, ter uma gravidez tranquila. A Diana Couto é meu exemplo disso, porque eu sei que o processo da crença começa desde a barriga da mãe. Uma pessoa que engravida indesejado, ela tem medo, ou não é uma relação, né, que às vezes ela engravida por acaso, e ela fica com aquele medo, aquela culpa, tudo isso passa para a criança. E a criança já chega com sentimento de rejeição. E eu tenho uma história bem forte com isso, tá? Eu tive que ir muito além para entender isso. Mas a minha mãe, ela engravidou, ela tinha 20 anos. Ela tinha acabado de casar, mas ela estava na faculdade, ela estava trabalhando. E ela se sentia muito assim. Ela se sentia com medo de não conseguir ser mãe. Ela se sentia apreensiva como que ia fazer com o trabalho, com a faculdade.
Então, eu fui buscar lá na origem, com terapia, com vários processos de rebirthing, que a gente fala, que eu já eu nasci me sentindo rejeitada. É muito louco o que eu tô falando e precisa ter muita coragem de falar isso, né, numa reunião. Mas é verdade. Então, o tempo todo eu me sentia rejeitada, por quê? Porque minha mãe não me planejou, não tinha tempo para ficar comigo, ela fazia faculdade. O sentimento era tão louco que eu rejeitei, olha que louco, eu rejeitei o peito da minha mãe, eu não amamentei. Só que quando você vai buscar isso, a autoconfiança da pessoa, ela começa na forma como a mãe amamenta o filho. Se a mãe amamenta com calma, com carinho, conversa com a criança, e a criança, né, o neném começa a se sentir seguro, ele começa a construir a autoconfiança dele a partir da amamentação. Tem esse livro chamado, deste livro aqui, O Propósito, ele fala disso, que a autoconfiança começa na amamentação, na relação que você tem com a mãe. Agora, gente, imagina se eu nem amamentei. Imagina minha autoconfiança, como foi desde criança, tá? Então, é um processo que a gente vai ter que voltar na nossa infância e reconstruir o nosso sistema de crença. Então, a forma como os seus pais te trataram, a forma como você foi tratado na escola, se você foi acolhido, se você foi elogiado, se você foi encorajado, se você teve uma relação boa na escola com os amiguinhos, ou se você foi aquela criança que sofreu muito bullying, aquela criança que era muito zoada, que era excluída. Isso tudo vai impactar diretamente na sua crença e na sua autoimagem daquilo que você acredita de você mesmo, tá? E aí, olha que bênção. A Junesse, você vai aprender tanto sobre isso que você vai construir uma pessoa nova. Você tem esse poder de ressignificar todas as suas crenças e construir quem você é e aquilo que você acredita de você, tá? Então, vamos lá. Primeiro pilar da crença, identidade. O que é identidade? É aquilo que você acredita que você é. Então, eu sou disciplinada, eu sou forte, eu sou positiva, eu sou alegre, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou uma grande líder, né? Eu mudo muitas vidas. Eu não acreditava nisso, mas eu fui repetindo, que eu sou. Então, é muito a gente entender aquilo que a gente se comunica. Se você começa... Tem muita gente que acha bonito, né? Ai, eu sou bagunçada mesmo. Ai, eu sou tão desorganizada. Ai, eu tenho um problema de dinheiro que eu torro tudo do meu dinheiro. A pessoa reafirma tudo aquilo que ela é ruim. Se você reafirma tudo aquilo que você é ruim, você nunca vai sair desse estado. Você precisa mudar primeiro a sua comunicação daquilo que você acredita de você para que você comece a ter um comportamento diferente, tá? A segunda conjunto de crenças é capacidade, aquilo que você acredita que você é capaz. Então, eu sou capaz de vender 20 mil reais por mês, eu sou capaz de cadastrar, eu sou capaz de liderar, eu sou capaz de me tornar milionário, eu sou capaz de aprender coisas, eu sou capaz de ter gestão do meu tempo. É completamente diferente aquilo que você é e aquilo que você é capaz. E para mim, a capacidade sempre foi muito forte. Meu pai, né, da Seishonoye, extremamente positivo, ele construiu muitas crenças boas em mim. Então, ele falava, medo não existe. Olha o poder da criação e da infância. A comunicação daquilo que você repete para o seu filho. É totalmente construir um ser humano, né? Por isso que meu sonho é ser mãe, para construir, né, um monte de gente. Meus filhos vai ter o quarto dos sonhos. Eu imagino o quarto dos sonhos para meus filhos, mas enfim, depois eu falo disso. E aí, meu pai sempre falava, medo não existe. Ele criou isso na minha cabeça. Medo não existe, doença não existe e você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Você é capaz. Você é capaz de pegar o ônibus sozinho, o metrô sozinho. Você é capaz de estudar, passar na faculdade, realizar, entrar no emprego que você quiser, construir qualquer coisa. Então, a capacidade para mim é muito boa. Quando eu vi o plano da Monavi, na época, eu falei assim, eu sou capaz de fazer. Não tenho preguiça de trabalhar nem de estudar. Eu não sei fazer nada, mas eu consigo. Se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Eu não me via. Eu tive que trabalhar muito em identidade em mim. E trabalho até hoje. Mas a capacidade para mim era muito forte. E o merecimento. O que é o merecimento? É você acreditar aquilo que você merece. E nós fomos criados numa sociedade extremamente, né,
horrível nesse pilar, de você ter que se matar de trabalhar para ganhar o pouco, de que você precisa, né, ter só o pouco para sobreviver, que o milionário é gente ruim, que pessoa rica é corrupta, que, né, dinheiro, pessoa que é rica não entra no reino dos céus. Veio muito da nossa ancestralidade, principalmente, né, do Brasil, essa conduta de que dinheiro é sujo, de que para você ganhar muito dinheiro você tem que enganar muitas pessoas, trair muitas pessoas, e que você tem que ter o básico ali só para sobrevivência. E aí o merecimento é uma coisa que eu trabalho até hoje, porque se tem uma coisa na vida que eu faço é trabalhar, e eu ainda não ganho o quanto eu acredito que eu mereço. Então, ou seja, tem alguma coisa desequilibrada. E por isso que eu comecei a trabalhar tanto essa questão de receber, né? De você estar aberto a receber e ter aquilo que você realmente merece. E aí eu comecei na quarentena a falar essas frases, né? Que você começa a construir a sua identidade. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Se você repetir todos os dias essa frase para você, de frente do espelho, você vai ver como você se transforma, você muda. Porque eu sou a imagem e semelhança do Criador, né? Jesus fala, eu vim para que você tenha vida em abundância, né? Tem abundância, tem a vida em abundância. É uma palavra dele. Então, se ele falou para a gente vir aqui na vida e ter abundância, quem sou eu para falar que não, né? Então, a gente vai reconstruindo tudo isso, tá? Autoconfiança. Olha essa foto. Existe uma grande diferença entre autoestima e autoconfiança. Autoconfiança é aquilo que você acredita de você. Então, o gatinho olha para o espelho e ele tem muito bem o pilar de identidade dele, né? Ele sabe aquilo que ele é. Então, ele tem uma comunicação interna muito boa com ele mesmo. E aí, eu gosto de falar, como que você melhora a sua autoconfiança? Não pare até você se orgulhar de você. A nossa autoconfiança, ela fica enfraquecida quando a gente começa a falar várias coisas que a gente vai fazer e não cumpre. Se você começar a se determinar como você melhora a sua autoconfiança, fala que você vai ler, você vai lá e lê. Fala que você vai comer direito, você vai lá e come. Fala que você vai aprender a fazer exercício físico, você vai lá, se compromete e faz. Fala que você vai ter um momento de blitz todos os dias, você vai lá e faz. Fala que você vai aprender a vender, você vai lá e aprende. Toda vez que você fala alguma coisa para você mesmo e você vai lá e cumpre, você aumenta a sua autoconfiança. Seu cérebro vai começar a dar um comando de tudo que você vai fazer, tudo aquilo que você se compromete, você vai lá e faz. Então você acredita em você mesmo, tá? E a autoestima é uma coisa que eu tive que trabalhar muito, trabalho até hoje, tá? É aquilo, olha que loucura, nossa mente. É aquilo que eu acredito que os outros acreditam de mim. Não é o que os outros acham de mim, é aquilo que eu acho que o outro acha. Então a gente tá aqui numa sala de 51 pessoas, eu tô abrindo minha vida e tá um medinho assim, mano, o que será que eles estão achando? Será que eles estão gostando? Né? Eu tô vendo a cara do Thiago, será que o Thiago tá aqui ou ele tá mexendo no celular? Será que tá conectado? Então a gente fica toda hora pedindo uma aprovação das pessoas e dependendo da opinião das pessoas. E isso, gente, vem muito de criação também, tá? Por exemplo, minha mãe é maravilhosa, tá? Eu amo muito, pego de exemplo porque a gente tem que descobrir essas coisas. Mas minha mãe ficava muito assim pra mim, não faz isso. O que os outros vão pensar de você? Toma cuidado com a sua roupa. O que os outros vão pensar de você? Você vai frequentar o clube, cuidado com o seu comportamento. Seu pai, todo mundo conhece seu pai lá. Então, cuidado com o que os outros vão falar de você. Parece que tem alguém te perseguindo, né? Mas tem alguém te e você saber o que está acontecendo lá. E você fica paranoico. Tipo, o que estão pensando de mim? O que estão achando da minha roupa? O que estão achando do meu cabelo? Gente, isso é aprisionador. Você precisa se libertar disso, né? E começar a receber feedback. Como você melhora a sua autoestima? Começar a aceitar feedback. Então, você fez uma apresentação boa de plano, as pessoas te elogiou, você fala, caraca, todo mundo gostou. Então, né? Quer dizer que eu tô bem. É como a pessoa se vê, é como você aceita o que a pessoa vê de você, tá? E tem pessoas que não sabem receber elogio. Você já percebeu? Eu mesmo, era muito difícil eu conseguir receber elogio. Eu ficava envergonhada, porque falava, nossa, aquela pessoa pensa isso de mim. Então, começa a reparar como que tá a sua autoestima, tá?
E essa frase é do Rafael Perioli: qual história poderosa você conta para você todos os dias? Se você conta para você que tá tendo crise, se você conta para você que é difícil vender, se você pensa que ninguém tem dinheiro para investir no combo, se você pensa que é difícil, né, avançar de título, se você tá contando essa coisa negativa para você todo dia, é isso que você vai realizar. Agora, o foco aqui é você começar a contar uma história diferente para você todos os dias. E, gente, é uma coisa tão louca que você vai desacreditar do que você conta para você todo dia. Você vai ter que contar uma mentira para você todo dia. Uma mentira de que você, né, já é diamante, que você ganha lá tantos ciclos, de que você merece, de que você vende. Como é que eu comecei a vender? Eu comecei a escrever todos os dias. Eu vendo 10 mil reais por mês. Eu vendo 10 mil reais por mês. Eu gosto de vender 10 mil reais por mês. Eu sou alegre vendendo 10 mil reais por mês. Vendia 1.000. Mas tudo bem, mas eu vendo já, na minha mente eu já vendo. E aí a coisa começou a... Agora eu já passei para 20. Tô vendendo 10, mas não tem problema. A minha meta já é 20. E eu sei que eu vou começar a vender 20 mil reais por mês. Então você começa a contar uma história para você e você vai usar a repetição tanto até que você comece a acreditar na mentira que você conta para você todo dia, tá? Então aqui você vai contar uma mentira boa e vai acreditar na sua mentira, tá? Então, o que a gente falou, né? Fé, frequência dos pensamentos, ter estratégia para mudar sua frequência, né? Para mudar os gatilhos, a tela mental, crença de identidade, capacidade e merecimento, a diferença de autoconfiança e autoestima, e qual história poderosa você conta para você mesmo, né? Hoje, o livro do Milagre da Manhã, também não sei quem já leu, mas basicamente eu trabalho muito isso, né? O silêncio, as afirmações, visualização, exercício físico, leitura, e isso me ajuda muito, tá? Bom, agora quero ver, essa é a minha frase, eu gosto de pegar essa frase para mim, porque eu acho que quanto mais a gente deseja a nossa luz, mais a gente pode iluminar a vida das pessoas, né? Então, você vai ver que de maneira alguma eu vou querer aqui ficar falando dos resultados que eu tenho, do que eu fiz. Eu não acho que é muito louco isso, mas eu não acho que eu tô aqui para falar de mim. Eu tô aqui para fazer vocês aprenderem aquilo que eu fiz de errado, sabe? Então eu sempre vou trazer para mim, ó, errei nisso, fiz isso, bati cabeça nisso. Que tal mudar isso? Eu resolvi assim, 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 assim. Então eu acho mesmo que eu tenho uma missão no mundo de poder ajudar as pessoas e é através, né, da nossa história. A gente só consegue transformar a vida das pessoas a partir do momento que a gente transforma a nossa, tá? E aí agora eu quero perguntas. Não sei até que horas a gente vai aqui, mas tô tranquila de tempo. Quem quiser perguntar, quem quiser... Tô aqui com vocês. Vamos ver os comentários aqui. Ela é muito engraçada. Não sei quem é engraçada. Sou eu que sou engraçada. Ah, Juju? Nossa, a Juju é maravilhosa. Fazendo terapia também. A Junesse está mudando minha vida. Eu faço terapia desde os 15 anos, tá? Todos os tipos de terapia possível. Já fiz reiki, já fiz PNL, já fiz barra de axis, já fiz teta healing. Gente, aqui você precisa melhorar você. É isso que você tem que pôr na cabeça. Onde eu vou me tornar uma pessoa melhor? O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor e não descansar até você chegar lá, tá? Feliz em te ouvir. Daqui a pouco vou dar aula, precisarei sair. Beleza, Soraya, que história, que desenvoltura, ajudar muitas pessoas a abrir a mente melhor. Gratidão, obrigada. Maria. Bom dia, Soraya. Oi, Soraya. Bom dia. Tudo bem? Então, tudo que você falou aí é real, entendeu? Eu tô fazendo terapia também, porque eu tive muitos problemas na vida bem no início, né? Então, tem alguns nós para ser desfeito, porque atrapalha mesmo a gente, porque eu tenho uma história bem forte, né? Porque se eu fosse contar aqui, não daria tempo. Então, assim, eu fui roubada dos meus pais com 3 anos. Eu fui criada numa situação muito difícil, numa escassez muito grande. Mas só que eu não tenho raiva de nenhum judiciário. Eu fui escrava por muito tempo. E sempre eu lutei, né? Eu sou uma pessoa bem vencedora, eu tenho raízes, né? E depois de algum tempo eu encontrei meus pais verdadeiros. E assim, eu quero escrever um livro, né? E por isso que eu tô fazendo terapia. E
E eu estou bem melhor. Eu não parei de fazer dionese. Eu amo a dionese, eu sei o que eu quero para mim. Só que tem alguns nós que é preciso, o meu terapeuta está trabalhando esse lado para me poder falar, para me demonstrar o que realmente eu sinto pela empresa, para me ajudar pessoas transformar a vida das mulheres, porque eu tenho uma história muito forte. Se eu fosse contar aqui, não daria tempo. Então, fica aí, é isso, tá bom? Eu não entendi se você é a Soraya ou é a Cleide. Cleide. Ah, Cleide, tá bom. Cleide, isso é para todo mundo, tá? As pessoas que mais sofrem na infância, quando a gente tem uma infância muito desafiadora, a gente tem duas formas de agir. A primeira é se tornar vítima e sempre justificar, né? Eu sou assim porque eu tive uma infância, e você se afundar na sua história e se sentir sempre uma vítima da situação, ou você pegar isso tão forte e mudar completamente sua vida. Então, se você pegar os maiores cases de pessoas no mundo que hoje transformam vidas, é porque elas tiveram, às vezes, umas dores. E elas pegaram aquelas dores e elas decidiram mudar a vida transformar em forças.